O acontecimento é que há 30 anos, especificamente, há exatos 30 anos, eu fui atropelado pelo Michael Jackson. Eu não era fã, e toda vez que eu digo não era fã, tem muita gente, os fãs se ofendem porque parece que eu estou renegando, né? Que eu não gosto desse título, fã do Michael Jackson. Não é isso, eu gosto do Michael Jackson, aprendi a admirar, mas eu não era um fã enlouquecido que fui lá na porta da fábrica para, né, para tietar. Então eu tinha outros ídolos, eu tinha outras pessoas que eu admirava. Então, chegando lá na fábrica, como eu tinha pavor de multidão, eu fiquei mais retraído ali no meio-fio, mas os carros saíram e me acertaram. A viatura da polícia, que era onde eu estava encostado, e na realidade eu fui prensado entre o carro da polícia e a comitiva do Michael Jackson. Eu saí da minha casa para ver o Michael Jackson, em 2 minutos eu já estava em tudo quanto era veículo de comunicação, porque o meu acidente ele foi gravado, né? Porque como a imprensa toda estava querendo pegar qualquer frame do Michael Jackson, o que era impossível ali em 93, então qualquer coisa que supostamente ele fazia, o que ele ameaçava fazer, a imprensa estava sempre atrás. Eu fui socorrido pela polícia militar na época, né? E quando eu cheguei no hospital, antes de eu chegar no hospital, as pessoas que estavam ali e que me conheciam avisaram a imprensa. Então, os meus pais ficaram sabendo pela imprensa. Então, quando a imprensa chegou em peso na minha casa, falaram: o seu filho foi atropelado pelo Michael Jackson. Os meus pais: não é possível, não é possível. Então, foi tudo muito rápido. Então, antes mesmo de eu ser atendido, eu já estava sendo noticiado. Ali, para os meus pais, tudo estava sendo transmitido. Então, tudo isso foi muito doido, eu não imaginava, eu não tinha dimensão, até porque logo depois que eu entrei no hospital, eu fiquei como se fosse num mundo paralelo, eu não estava acompanhando tudo que estava acontecendo, né? Tá, eu tinha uma televisão, mas como eu tive fratura exposta, então eu tive que receber um tratamento mais rápido, eu estava todo machucado, então eu fiquei um pouco alienado, tava medicado, óbvio, então eu não estava acompanhando o que estava acontecendo aqui fora, enquanto a imprensa estava acumulada lá na porta do hospital. Eu não imaginava que isso ia acontecer, jamais, porque assim, ele não saía nem na sacada do hotel para dar um tchau. Então os fãs estavam ali todos aglomerados. Ver o Michael Jackson nessa vinda dele em 1993 para o Brasil era uma tarefa impossível. Então, para mim, a coisa mais improvável era ele ir me visitar. Não existia possibilidades. Então, os meus pais sabiam disso, mas eles ficaram sabendo no dia. Toda a força-tarefa foi organizada, mas nunca passou pela minha cabeça que ele ia entrar no meu quarto e me fazer essa visita. No sábado, eu fui internado na quinta-feira à noite, na sexta-feira eu passei pela cirurgia, no sábado pela manhã, os meus pais estavam lá comigo, me acompanhando, e chegou a equipe dele. E pediram para que os meus pais saíssem do quarto e eu fiquei sozinho. Eu fiquei um pouco apavorado porque eu não entendi o que estava acontecendo, né? Levou uns 40 minutos essa conversa entre eles. E quando os meus pais voltam, eles voltam pálidos, assim, brancos, e eu pensei que era alguma coisa relacionada a mim, a minha saúde e tudo, porque alguém havia dito que eu ouvi, né, assim, de relance, alguém dizer que fratura exposta era algo muito grave. Então eu fiquei muito preocupado com isso, eu fiquei muito preocupado com a minha situação ali. Eu sabia que era grave. Então eu pensei que era alguma coisa desse tipo que eles iam me perguntar, que eles iam tratar com os meus pais. E meus pais não falaram nada, mas foi chegando à tarde, eu percebi essa força-tarefa acontecendo, né?
começaram a arrumar o hospital, lavar o chão, organizar o quarto. As minhas irmãs chegaram todas arrumadas, assim, né? E eu pensei, meu Deus, minha família se reunindo, alguma coisa vai acontecer. Mas se eles perguntaram se eu queria ou se os meus pais permitiam a visita, eu acredito que não. Eu acho que foi mais um comunicado do tipo, olha, o Michael Jackson pretende vir aqui visitar, mas é importante que essa informação não vaze, porque caso vaze, ele não vem. E eu até hoje fico impressionado com a habilidade dos meus pais em guardar esse segredo. Porque se fosse eu teria falado para todo mundo. Não tenha dúvida, o Michael Jackson vai vir aqui hoje. Na realidade, eu não tive essa sensação do susto, porque conforme aquela porta se abriu e eu vi, né, eu vi ali um frame, um fragmento do Michael Jackson, eu falei, não é possível, porque parecia a materialização daquilo que eu via nas revistas, daquilo que a gente via na TV, né? E, para falar a verdade, eu já estava, por mais que eu não fosse fã ou acompanhasse, eu estava já familiarizado com aquela imagem do Michael Jackson. Eu acho que todo mundo já estava, né? Vinha acompanhando esse processo de transformação dele. Então, quando eu vi ele lá com o chapeuzinho, com aquela roupa mesmo de Michael Jackson, né? Então eu não acreditei. E, para falar a verdade, eu não só não acreditei, como eu volto no assunto da Xuxa. Eu imaginei que ele vinha entrando e que na sequência a Xuxa vinha atrás. Tanto que conforme ele entrou, eu ainda dei uma olhada assim, porque eu imaginei que a Xuxa vinha na sequência. Mas eu fiquei absolutamente sem reação porque foi muito rápido. Assim que ele entrou, ele colocou a mão no meu rosto e eu não estava mais ouvindo nada no meu redor, porque eu fiquei anestesiado. Mas um câmera que entrou primeiro, né, e já se posicionou de uma forma muito estratégica, o câmera falava, não olha para ele, olha para mim. Por quê? Porque ele chegou, colocou a mão no meu rosto e me direcionava para tirar a foto, né, que era para onde ele estava olhando. Então ele pegou aqui no meu queixo e... Só que eu estava olhando para ele, eu fiquei olhando para ele porque eu não estava acreditando. Não é? Então, e eu tive uma impressão de que ele era um ser imenso, mas hoje eu entendo que, eu não sei quanto o Michael Jackson tem de altura, mas eu lembro que, eu acho que é pelo fato de eu estar deitado e ver, né, a pessoa, então ele me dava aquela impressão de ser muito maior, enfim. Mas eu tive essa impressão, eu fiquei sem reação. Primeiro veio essa questão de eu ser sempre abordado por ser uma pessoa que queria extorquir. Que eu fiz aquilo propositalmente, ou para ficar perto do meu ídolo, ou para ganhar dinheiro, para garantir a minha vida. Porque diziam, ele tá com os estudos pagos até a faculdade, não sei o que, blá blá blá, então Michael Jackson vai custear tudo. Então as pessoas viam isso de uma forma muito negativa, achavam que eu tinha provocado tudo isso. Eu já saía da minha casa preparado, porque eu ia ouvir absurdo das pessoas, então era muito comum eu estar num ambiente e as pessoas falarem, olha lá o menino que ganhou 20 milhões de dólares. Olha lá o rapaz que extorquiu o Michael Jackson, alguma coisa desse jeito. Então, por exemplo, eu ia para a escola, tinha gente na porta da escola para fazer piadinha. Eu estava numa aula de inglês, e isso eu estava com 15, 16 anos. Eu estava numa aula de inglês, conversando com uma amiga, a professora parou, e nisso o Michael Jackson já tinha até casado com a Lisa Marie. A professora virou para mim e falou, Márcio, fica quieto, você não tem mais chances, ele já tá casado. E isso numa sala, assim, com 40 adolescentes, imagina. Então,
não tem como você não começar a criar cascas para se defender de situações como essa, porque isso era o meu dia a dia. Era gente passando na porta da minha casa, colocavam faixa na porta da minha casa dizendo absurdos. E aí que vem a parte mais complicada, porque outra chave virou, porque eu não era mais o menino que tinha sido atropelado ou extorquista. Eu virei o menino que foi abusado pelo Michael. Aí sim, essa foi uma situação muito punk rock ali, sabe? Muito hard. Mas o que eu tinha que fazer? Eu não podia fazer nada, eu precisava frequentar a escola. O meu pai me tirou um tempo da escola, porque não dava, né? Esse incômodo, ele acontecia na porta da minha casa, qualquer lugar que eu fosse. Se eu chegasse em algum lugar, as pessoas paravam para perguntar, enfim. Então, eu vi das perguntas mais absurdas. Porque de uma hora para outra, a minha vida, ela foi... Eu fui bombardeado por tudo que era referente ao universo do Michael Jackson. Então, todos os noticiários... publicações, materiais, tudo, né? Tanto CD, na época era VHS, então os LPs do Michael Jackson, revistas importadas eu recebia, com tudo a respeito do universo do Michael Jackson. E eu sabia do que se tratava, eu sabia o que as pessoas estavam querendo dizer com tudo isso, né? Então, e aí é que entra, eu comecei a criar esses mecanismos de defesa muito cedo, de uma forma muito precoce, porque imagina, com 16 anos você ouviu uma professora falar isso, na frente de todo mundo, em uma exposição dessa, mas isso da professora não foi um caso isolado, todo mundo falava. Se eu entrasse em algum lugar, as pessoas acreditavam que eu realmente tinha sido abusado por ele. Não somente isso, mas, por exemplo, eu falei... qual é a cor do pênis do Michael Jackson? Mas eu também ouvia muito, e aí, como que é Neverland? Porque você foi para lá, né? Você foi para lá, você conheceu o espaço. Você andou naquela roda de gigante dele, você viu os animais, enfim. Então, estabeleceu-se um conceito, uma ideia a respeito disso tudo, que não era real. Então, o que foi que aconteceu? Um dos mecanismos de defesa que eu adquiri foi negar. Então, por exemplo, se alguém falasse, foi você o menino, né? Eu falava, não. Porque aí você não permite que... Porque aí você fecha a comunicação, a pessoa não tem mais o que perguntar. Sim. Foi você? Não. A pessoa vai falar o quê? Então, eu comecei a usar esse tipo de mecanismo para não ter que me estender, mas até eu aprender isso, eu ouvi muita bobeira, eu passei por muita situação chata, e o que acontece é que também eu acho que isso é do cérebro mesmo, eu adquiri uma visão, uma audição muito seletiva. Então, por exemplo, se eu estivesse saindo da escola, sempre tinha alguém ali, sabe? Imagina, adolescente, anos 90, era uma coisa cruel, a gente sabe disso. Então, toda vez que eu tava... E adulto também, não vamos colocar a culpa nos adolescentes. Os adultos também, os pais desses adolescentes. Se eu falei da professora, né? Então, era muito comum, na minha saída ou entrada de escola, eu ouvia alguma piadinha. Sempre tinha alguém ali a postos para falar alguma coisa. Só que eu adquiri uma audição tão seletiva que eu não ouvia mais esse tipo de bobeira. Então, por exemplo, muitas vezes eu estava entrando no carro, o meu pai queria descer, eu falava, mas você vai descer por quê? Ele falou, não, porque eu quero pegar aquela pessoa que falou tal coisa. Eu falei, não ouvi. Não, porque é horrível o que eu vou dizer, mas eu me acostumei com esse tipo de atrocidade. E foram muitas, a ponto de me perguntarem sobre as partes íntimas dele, então
O que mais poderiam me perguntar? Então eu me acostumei com esse tipo de coisa. Mas nunca me considerei vítima. Eu assim, me isolei por um tempo, pedi para o meu pai, me mudou de escola, porque eu não tinha condição, né? Só que assim, tudo era, como isso era muito, como isso era muito comentado na época, quando o meu pai me mudou de escola e eu cheguei na nova escola, quando eu cheguei todo mundo já sabia quem eu era. Eu falava, meu Deus, o inferno vai acontecer sempre, né? Mas eu sobrevivi. Eu acho que isso é o que importa.